Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte para a gente continuar o nosso estudo, né? Que a gente começou aí, a gente gravou a primeira parte, né? Mas foi o tema que a gente gravou aí na primeira parte, pessoal? Lembra ou não? Então, vamos lembrar aqui, né? O que é os níveis de consciência espiritual. Então, o que é esse nível de consciência espiritual, pessoal? E por que temos que saber sobre o grau, o nível de consciência que a gente está e as outras pessoas estão. Por quê, pessoal? É a minha pergunta que eu deixei. A gente estudou isso na primeira parte aí, não foi, pessoal? A gente tem que ter compreensão, pessoal, porque a gente vai saber lidar melhor com as outras pessoas. A gente, quando aumenta o nosso nível, a gente tem compreensão das coisas. Porque você viu que existe esse nível de consciência, é o quê? Refere ao grau do desenvolvimento de consciência espiritual que uma pessoa tem. Então, se você tem uma conexão com o divino, se você tem compreensão da energia cósmica que permeia todas as coisas, né? Você tem maior capacidade de compreender as coisas. Mas você tem uma responsabilidade. Quando você cresce o nível, é isso que o cidadão lá, eu acho que ele não quer, tá? Do podcast. Ele disse: é bom ficar na ignorância mesmo. Então é isso que ele não quer. Responsabilidade, porque ele quer ficar aí fazendo algumas coisas, algumas práticas, tá? Não quer largar, tá? Acha a maneira que a Matrix está levando é boa para ele, tá? Então, por isso que essas pessoas falam isso, tá? Porque elas sabem que tem que ter um compromisso. Então, é a pessoa que tem o entendimento do que ela veio fazer aqui, do que ela veio fazer, né? Então, uma pessoa com a consciência expandida é isso. Então, a gente viu vários autores que estudou a consciência, né? Na primeira parte, falando sobre isso. E também a gente viu o nível de consciência, o nível de sobrevivência, que é aquele nível que está focado mais nas necessidades materiais, né? O nível de pertencimento e afeto, aquele nível que a pessoa começa a buscar uma conexão, um afeto com as outras, com o grupo, com as outras pessoas. Tá? É o momento que aquela consciência busca e o nível de autoconhecimento, que é onde a pessoa começa a questionar as coisas. Ele começa a questionar os valores, crença, hábito, ele começa a questionar tudo isso. E é onde surge a pergunta: quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? Né? Você vai para, como é que se diz? A boca da onça. O céu da boca da onça. Não é assim que fala, pessoal? Então, é aquele nível de consciência que está no autodesenvolvimento. Então, começa a buscar prática, conhecimento, para promover um crescimento pessoal e espiritual. Então, a maioria do que estão aqui estão nesse nível aí, tá? E estão procurando, que está surgindo esses questionamentos nessas pessoas. Então, eles estão aqui no meu canal. No meu canal, só tem pessoas desse nível aqui. E ainda não tem pessoas lá do nível de sobrevivência, né? Pode ter uma pessoa aqui que esteja no afeto, buscando um grupo, buscando. Tem pessoas também aqui no meu canal, assim, desse nível. Mas a maioria da vez do que vem com essas perguntas existenciais. E qual ele vê eu falando sobre esse assunto. Então, eles vêm
ouvir porque ele quer saber. Ele está procurando. Ele está meio perdido aí aqui na Matrix. Tá? Então, aqui é o canal daqueles que estão perdidos na Matrix. Tá? Aqueles que despertou, está começando a encontrar. Então, você vai de encontro agora o que a Matrix quer. Então, é aquelas pessoas que vêm para o meu canal, que está no meu canal assiduamente, são essas pessoas. E, nossa, pessoal, estou vendo que é muitas pessoas aí que estão se inscrevendo, tá? Espero que o nível que ela esteja, ela possa ter, aumentar esse nível. Aí ele fala o nível expandido, né, que é aquele que ultrapassa a fronteira, ele tem uma visão mais ampliada das pessoas para compreender a conexão da unidade, da interconexão e unidade. Então ele está interagindo com as pessoas porque sabe que você está interligado. Aí ele fala também que nível da consciência cósmica, que é conhecido também como a iluminação, né? Ele fala que representa um estado de elevado de consciência e união com Deus, com o universo e com o todo. Então ele tem uma compreensão de tudo como funciona, né? A pessoa compreende que tudo está interligado e que não há separação. A separação é uma ilusão. Então ele tem compreensão de que é uma ilusão aqui essa realidade e nada está separado. Você sabe que aqui é uma ilusão, pessoal? Nossa, é difícil saber disso, né? Mas é isso, pessoal. A gente vai ter que ter a compreensão para a gente saber como a gente se comportar aqui e mudar consciências, tá? Por exemplo, um cara que está no nível de materialista ali, só das necessidades dele. Eu vi ele falando uma conversa dessa aqui, pessoal. Ele disse, nossa, esse cara pirou de vez. Eu acho que ele tomou alguma coisa, tá mal da cabeça. Ele vai ter essa impressão de mim. Pelo nível de consciência que ele está tendo. Ele não está compreendendo nada do que eu estou falando. Entende? Entende, pessoal? E a gente tem que ter conhecimento dessa que existem essas pessoas, tá, pessoal? E ele diz que esse nível onde a pessoa encontra o sentimento de paz, clareza e liberdade espiritual. É aqui que você encontra a liberdade, tá? É nesse nível de consciência cósmica ou iluminação, nível de consciência de iluminação. Aí a gente viu na primeira parte que existe grau, é um processo gradual, né, para você alcançar de crescimento espiritual. Ele fala, existem alguns fatores, né, e prática essência para alcançar esse nível. Ele fala, elevar o nível de traz o benefício, tanto bem-estar emocional, físico e espiritual. Então está aqui alguns dos principais benefícios do desenvolvimento da consciência, que foi o bem-estar emocional, não foi? Eu falei que reduz o nível de estresse da ansiedade, clareza mental e de propósito, né, de vida. Então, uma pessoa que está nesse nível tem mais clareza e propósito de vida. Tem compreensão do seu pensamento, os desafios da vida. Então, ela vai promover ela que ela tem um emocional equilibrado. Ela vai facilitar a tomada de decisão dela, vai promover um sentimento de realização. Então, à medida que você vai expandindo, né, você vai obtendo uma visão mais clara sobre o seu propósito e a sua ação do que você está fazendo. Você está consciente, né? É onde você está ficando mais consciente. Aí, segunda parte, conexão espiritual.
Então, um benefício que a gente tem é a conexão espiritual, que é elevação do nível de promove uma conexão mais profunda com o próprio ser, então com o eu interior, né? E com Deus e com o universo. Esse estado de conexão espiritual proporciona paz interior, sensação de unidade. É isso que Cristo queria levar os discípulos, né? E a compreensão de que tudo faz parte de um todo maior. Então, todas essas coisas fazem parte de um todo maior, de uma igreja. Você vai entender. Isso é como você saísse do jogo e começasse a ficar observando. Então, sua consciência saísse do jogo da matriz e compreendesse como é o jogo. E você saber que aquilo é um jogo. É isso que é você ter uma conexão espiritual, uma consciência elevada. É isso. E aí ele fala, existe práticas que ajudam a elevar o nível da consciência. Então, existe prática para a gente fazer aqui, tá? Para a gente elevar o nível. Qual é as práticas espirituais, pessoal? Que eleva nosso nível aqui. Qual é as práticas? Vocês sabem. Coloca aí no comentário. Meditação, oração, estudo das escrituras, gratidão e autoconhecimento. Então, vocês têm que fazer essas práticas. O autoconhecimento é você se conhecer a sua emoção, seu pensamento. Então, você começar a analisar qual é a ação que você está tendo aqui, qual é o tipo daquela emoção. Então, é a sua consciência começar a perceber isso. Você começar a ser grato, estudar as escrituras, oração, meditação, para que a meditação vai trazer um equilíbrio da sua mente. Não tem para onde correr, pessoal. Me diga aí para onde eu tenho que correr. Eu tenho que perguntar isso para vocês, porque não tem para onde correr, pessoal. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Mas aqui a situação atrapalha a gente fazer essas coisas, tá? É difícil a gente entrar nessa frequência, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala a, o nível de consciência espiritual está intimamente ligado à espiritualidade. Ele fala a espiritualidade é um nível de consciência, da consciência, oferece uma jornada infinita de exploração interior. Então, é uma exploração que a gente está tendo. Então, quando a gente está trabalhando na espiritualidade, a gente está aumentando o nível de consciência que é da nossa jornada aqui espiritual. Que a gente tem que explorar isso, tá? E é o qual a Matrix, não, esse negócio de explorar aqui, tá? Mas é o caminho, a nossa jornada que a gente vai fazer aqui. Ele fala, à medida que a gente aprofundamos nesse caminho, descobrimos que a consciência é uma tapeçaria complexa. Então, olha a palavra que o cara usa para colocar para consciência. Ele diz que a consciência é uma tapeçaria complexa. Então, tapete, né? Tapete, ele é todo trançado, né? Ele tem cada coisa. Então, ele está dizendo que é tipo uma tapeçaria, tipo, tá emaranhado, a gente tá trançado nas coisas. É muito complexo, revelando sua nuance à medida que vamos avançando. Então, à medida que vamos avançando, vai revelando essa consciência em nós, pessoal. Se você não trabalha para avançar, você não vai descobrir o que é você, o que é a consciência. Você vai ficar aí em um nível aí, totalmente preso aí ao ego, tá? Vai pensar que é isso aí. Mas você não é isso aí.
Eu falo desde o primeiro vídeo que eu gravei aqui, pessoal. Você não é o corpo. Eu falava assim. Teve pessoas que davam risada, né? O cara ficou doido, o cara ficou doido, né? Ele disse que cada medida que vamos avançando, vai revelando essa nossa consciência. Cada estágio, então, cada estágio nos convida a transcender limitações, expandir a nossa compreensão e abraçar a vastidão, né? O que é vasto, né? A consciência, de nossa própria existência espiritual. Então, é aonde está a gente está abraçando, né? Essa vastidão da nossa própria existência espiritual, que é a nossa consciência. Quando a gente está trabalhando na espiritual, a gente está trabalhando essa consciência. A gente crescendo, a gente melhorando o nível. Olha aqui, pessoal, vocês são a prova. Vocês estão um nível melhor, não está, do que era antes, de consciência. Depois que você começar a acessar o meu canal, começar a ouvir aqui, estudar comigo, vocês melhoraram ou não? Ou tá pior? Tá quebrando tudo? Eu tá saindo como louco aí, pessoal. Até os loucos aqui estão ficando normal, que estão assistindo estão ficando mais centrados, estão ficando com equilíbrio. Até os loucos que estão aqui, tá? Por causa da consciência, pessoal, né? Ele fala nessa jornada de autodescoberta, então, a gente está aqui, entrou encarnado aqui, a gente está numa jornada agora de descobrir quem é a gente. O que é essa consciência, quem é a gente, o que é que a gente está fazendo. Então a gente está nessa jornada, tá? A gente está se descobrindo. No começo a gente não estava enxergando nada, a gente nem sabia quem era. A gente despertou agora a gente começou a... Nossa, não, a gente não é isso não. A gente já está começando a ver alguma coisinha, né? Encontramos a essência da espiritualidade. Então, na hora que a gente despertou, a gente encontrou a essência da espiritualidade, que é essa conexão com a nossa essência, com a nossa consciência. Uma busca constante pela verdade e pela expansão da consciência. Então, é uma busca que a gente está atrás da verdade mesmo, da essência da verdade. Se você é essa pessoa, esse é o canal para você estar. Tá? A gente buscar essa verdade aqui junto, pessoal. E ela está onde? Eu respondo vocês aqui, vocês falam, é verdade, irmão Samuel. Eu digo, essa verdade está dentro de nós. Não é assim que eu respondo vocês aí? Então, está dentro de você. Então, o que é que você tem que fazer? É trabalhar essa conexão, exploração, ele fala, exploração interior. Começar a explorar esses níveis de percepção da sua consciência. Você vai começar a expandir, então você vai começar a abrir o nível de consciência. Mas enquanto você não trabalhar isso, você não vai abrir o nível. E por isso que às vezes, tá? A espiritualidade não permite, tá, pessoal? Uma pessoa que não tem um nível de consciência mais elevada, ele não abre o entendimento para não entender as coisas e tal, porque vai ver, você não vai entender, não vai suportar. Então, o despertar já é para ir abrindo, para você ir trabalhando, para você galgar outro nível de consciência, perceber outras dimensões da realidade da consciência, que não só essa dimensão. A gente tem a dimensão espiritual. Quem tem saída do corpo consciente sabe disso. Uma pessoa que teve experiência assim, pessoal, ela já vê diferente aqui, mano. Ela não vê mais. Uma pessoa que nunca teve experiência, está aqui presa à Matrix, ela está só na necessidade física, material básica dela. Então, uma pessoa não compreende isso, tá?
mas é o nível que ela está ali. Ela pode despertar? Pode. Começar a trabalhar, ela começa. Quando ela começa a dar o estalo, começa. Nossa, nunca o irmão Samuel falou aí. Então, quer dizer que você já está entrando em um nível de consciência. Quando chega aqui não entende nada, até me xinga, quer me dar um murro, é porque ainda não abriu a consciência. Tá? Eu vou dar um murro na cara dele. Nossa, pessoal, é o nível brabo, tá? É o nível de consciência muito brabo. É igual como eu tava vendo o vídeo, o cara, o cara parou o carro, né, pessoal? Aí a polícia lá, o nível de consciência da polícia, o cara disse, calma, vamos conversar, o meu documento tá aqui. O cara já começou dando murro, dentro do chão, jogando o spray de pimenta nos olhos. Nossa, pessoal, calma, o cara disse, calma, eu vou dar o documento aqui, ó, calma. Rapaz, é complicado. Então, olha o nível dessas pessoas que estão nessas profissões aí, tá, pessoal? Então, profissões revelam o nível de consciência que você tá. Sabia disso? A profissão revela o nível de consciência do que você está, pessoal. Então, tem psicólogo que sabe disso, tá? E às vezes ele coloca a pessoa no na nível de consciência onde a pessoa tá, pelo nível de consciência que ela tá, tá? É isso, pessoal. Eles sabem disso, eles sabem, tá? Quem estuda essas coisas sabe. E trabalha para colocar esse nível de consciência. Então, um cara mais elevado, você não vai colocar em um nível onde o nível de um policial que chega assim dessa forma, tá? E não vai colocar. Porque o cara tá, por favor, senhor, tal. Ele não vai colocar uma pessoa no nível desse, vai colocar essas pessoas brabas, onde o nível de consciência dessas pessoas estão assim, tá? Então tudo tem ali seu contexto aqui, tudo tem o seu nível de consciência. E você precisa entender isso, tá? Porque a mulher quer falar aqui, ó, pessoal, quer entrar aqui para falar, ó. O que é que ela quer falar? Nada, é agora que eu tô falando. Fique aí na sua, tá? É, na hora que entra aqui o negócio chat, a mulher pergunta a sua pergunta, e não sei o quê. Ela diz que responde tudo, né? O chat aí. Por isso que tem muita gente aí procurando esse chat para me responda tal. Talvez não venha fazer pergunta aqui a mim, tá? Então vai fazer responder superficialmente aquilo que estão escritos nos livros. É isso que esse chat GPT tá. Mas eu tenho passado coisa aqui que tem bugado o chat GPT. Então eu tenho colocado coisa aqui que não tem aí. Talvez ele pegue agora da minha fala, tá? Essas inteligências artificiais. Aí, pessoal, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre nível de consciência espiritual? A Bíblia fala da consciência. Então, fala que existe vários níveis de consciência que estão aqui. E fala que a gente tem que sair das trevas, porque nas trevas é o nível de consciência que você está, para o nível da luz. Você tem que despertar, né? Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, vai levar à iluminação da sua consciência, que é essa expansão, né? Esse conhecimento. A Bíblia fala, pessoal. Então, vamos ler aqui outros versículos que eu achei aqui, tá, pessoal? Vou tomar água aqui, porque para não me dar soluço, né? Já tá querendo me dar um soluço aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá.
Atos dos Apóstolos 24, versículo 16. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, quem é que está falando? Paulo, né, pessoal? Ele está dizendo que ele procura sempre conservar essa consciência limpa. Então, o que é essa consciência limpa? É consciência que nada acusa ela, é uma consciência que tem clareza do que está fazendo aqui. Consciência expandida. Então, estou procurando sempre trabalhar a elevação dessa minha consciência. O apóstolo Paulo fala, né? Ao que mais? Hebreu 10, 22. Assim aproximemos de Deus com o coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração expandido para nos purificar de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura. Então, é isso que tem que acontecer, tá, pessoal? A gente tem que ter uma consciência purificada, uma consciência sem culpa, lavado com a água pura. Então, pela palavra, então, pela instrução da palavra, pela regeneração da palavra, essa nossa consciência vai se expandindo. É por isso que eu falo, pessoal, leia o capítulo lá, se você fala. Eu vi muitos aí podcast, tá? Fala, vai lá e leia, porque ali tem uma frequência, ali vai limpando a consciência da pessoa. Se você não lê a Bíblia, não lê as Escrituras, não vai trazer consciência às pessoas. Não vai purificar essa consciência. Ela vai continuar a consciência nas trevas, na frequência mais baixa. Então é preciso ler, porque já foi deixado escrito para a gente ler, para ir limpando a consciência da pessoa. Mas não querem ler. Eu fiquei até sabendo aí que tem alguns lugares que muitas pessoas não querem que fale de ler a Bíblia, né? Eu vi aí o que disse que estava querendo fazer uma lei para proibir de ler a Bíblia em certo lugar. É brincadeira, pessoal? Por quê? Isso já é o trabalho aí da Matrix aí, tá? Porque ele sabe que quando lê as escrituras, pode abrir a consciência, expandir a consciência, purificar a consciência, é como lavado com água pura. A água é as escrituras, pessoal. É as escrituras, tá? Aquela essência, então, isso limpa, isso purifica, isso traz, eleva o nível de consciência. Por isso que eles já estão fazendo aí. Eu vi dizer aí, vi até uma notícia, o deputado aí que estava lutando contra ele. Não, a Bíblia é uma coisa tá, que a gente tem que falar em vários passos, porque ela traz instrução e tal, não sei o que. Eu vi aí um deputado aí, né? Era evangélico aí. Estava aí porque eles viu que tinha alguém trabalhando, fazendo para proibir de ler a Bíblia, né? Então a gente vai proibir de você pregar na rua, falar das escrituras para alguém que quer ouvir a escritura, vai ser proibido. Tá? Vai proibir aqui também na internet, não pode ler aqui a Bíblia, né? Então a gente vai proibir. Os momentos estão ficando difíceis, pessoal. Aproveite, tá? Aproveite, vocês estão tendo aí, não quer ler, não quer se dedicar, não sei o que, é que pode acontecer, tá? Aproveite. Então, por isso que eu aproveito e leio, né? 1 Timóteo 1:5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, esse é o objetivo da gente, da instrução que os apóstolos estão passando. Que a gente vibre no amor, tenha um coração puro e tenha uma boa consciência. O que é uma boa consciência?
é uma consciência expandida, elevada, que está vibrando coisas boas. Por isso que é boa a consciência. Não é aquela consciência que está vibrando coisas negativas. Porque as pessoas vão falar, isso é uma má consciência. Não é isso? Então, se a gente está vibrando bem, está fazendo bem, está fazendo coisas boas, então, essa é uma boa consciência. E de uma fé sincera. Então, a sua fé tem que ter a sinceridade para diante com Deus, tá, pessoal? Tem que ter sinceridade. Não brinque com essas coisas, tá? Aí o que mais, pessoal? Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para o impuro e descrente, os ateus, né? Nada é puro. Então, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, Tito falou aqui sobre como é que se diz, que não acreditam em Deus, né? Os descrentes. Então, porque a mente dele está corrompida. O que é que significa isso, pessoal? A mente e a consciência dessas pessoas foram bloqueadas para a conexão com Deus, com a espiritualidade dela. Então, essas pessoas estão bloqueadas, estão corrompidas, corromperam a consciência dessas pessoas. O que foi que corrompeu? É aqui a Matrix, né? O príncipe desse mundo preparou para corromper a consciência. E é o que está acontecendo com muita gente, tá, pessoal? Muita gente. Então, não podemos perder, tá, pessoal? A nossa fé em Deus, tá? De querer levar a gente sempre à pureza, tá? Ter uma mente equilibrada, uma consciência boa, tá? Para que a gente faça o bem. Entende, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Romanos 2, versículo 14 e 15. De fato, quando o gentio que não tem lei pratica naturalmente o que a lei ordena, o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possua lei, pois mostra que a exigência da lei está gravada em seu coração. Então, essa primeira parte, o que é que ele fala? É uma pessoa que tomou consciência, pessoal. Pessoas que precisam de lei, por exemplo, existe lei de que eu não posso fazer as coisas ali. Por exemplo, de um carro. Eu sei que eu não tenho que estacionar aquele carro ali, mas eu vou estacionar. Então, foi criada a lei dizer é proibido estacionar aqui. Por que foi criada aquela lei? Porque as pessoas não tomam consciência. Essa é a maneira como aqui leva a Matrix, tá? Porque eles sabem que vocês estão sem consciência. Então, começa a botar leis para dirigir você. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Eles criaram a religião para colocar lei. Então, vocês vai obedecendo ali o que a lei tá falando ali. Mas se você tomar consciência, pessoal, não, eu não faço isso por causa disso. É isso que tem que ter em você. Então, você se tornou lei para si mesmo, né? Que está gravada no seu coração. Disso dão testemunha também a sua consciência. Então, a consciência da pessoa dá testemunho. E o pensamento deles, ora acusa, ora defende. Então, ora, se você praticar alguma coisa, vai lhe acusar a coisa. E ora que você fazer a coisa certa, vai lhe defender você. Você está correto. Por isso que Paulo falou lá, procuro sempre manter minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, ele começa a ter clareza, a trabalhar a espiritualidade dele para aumentar, para ele não praticar coisa que vai desagradar a Deus e não fazer coisa que os homens também. Isso é uma boa consciência. Tá, pessoal?
Aí o que mais? 2 Coríntios 1, versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós nos conduzimos no mundo, especialmente o nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus, que é Cristo, né? Então, pessoal, esse é o orgulho daqueles que é chamado, que é espiritual. É o quê? É ter uma consciência que dá testemunho de que você está na verdade, está conduzindo, não está enganando ninguém, está andando bem, está falando a verdade, está sendo sincero com você, com as outras pessoas. Então, é isso que a gente tem que caminhar assim. E elevando o nível, tá? Com santidade, sinceridade. É o que se perderam aí a maioria dos líderes, tá, pessoal? Estão desviados, a consciência deles estão desviada da verdade. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito, tá? Por causa de quê? De nada. De algum dinheiro, de estar aqui nessa ganância aí por causa disso. Se perderam, pessoal. E não sabem o que estão fazendo. Então, o nível de consciência está perdido. Então, eles entraram o que Tito falou lá, né? Que é o que Tito falou. As consciências deles estão corrompidas. Então, essas coisas aqui, material, corromperam a consciência. Então, Paulo disse, não de acordo com a sabedoria deste, mas de acordo com a graça de Deus. É isso que a gente tem que crescer a nossa consciência. De acordo com a graça de Deus. Aí o que? 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Antes, santifique-se Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, a esperança está na gente. Então, qualquer pessoa que a gente tem que estar preparado para responder temperado com sal. Lembra ontem? Temperado com sal. Você não pode salgar, nem muito salgar, e nem tirar o sal. Não pode ser sem sal. Tá? Você tem que ser uma pessoa temperada, tá? Que as pessoas vão sentir o sabor, tá? Aí ele fala, contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando uma boa consciência. Então, faça isso respondendo às pessoas com mansidão, respeito, conhecendo ali cada consciência que você está lidando. Conservando a boa consciência que você tem, de forma que o que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados da sua calúnia. Então, aquele que fala até mal de vocês, ele vai ver, não, nossa, eu falei mal da pessoa, ele vai ficar envergonhado. Pelo que você falou, pelo seu procedimento, pelo que você responde. Conhece cada consciência. Então, é que Pedro esteja. Então, primeiro você tem que se santificar, santifique-se em Cristo como o Senhor em seu coração. Então, trabalhar interiormente, né, pessoal? Para você expandir a consciência. O que mais, pessoal? Romanos 13, versículo 5. Aqui a gente lê, enquanto eles não proibir de a gente falar a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai estar falando. Então, esse lugar aqui, esse espaço, esse canal, eu vou estar falando. Se as outras pessoas não ler, é problema dela, mas eu vou estar falando, tá? Aí, Romanos 13, versículo 5. Portanto, é necessário que seja submisso às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição,
Não é por causa disso, mas por questão de consciência. Então, até a gente estar em obediência às autoridades que existem aqui, tá? Não é porque ele tem autoridade mais do que você, que não sei o que, não. É por causa que ele vai lhe dar uma punição, não é por causa disso. É por causa da questão da consciência, para que você tenha uma boa consciência com todas as outras pessoas. Entende, pessoal? A gente tem que manter a boa consciência, tá? Por isso que é importante. Qual é a minha pergunta? Porque é importante saber o grau de consciência que estamos e que a outra pessoa está. Para que a gente possa ter uma boa consciência, né? A questão da nossa consciência, a gente não entrar em atrito, pessoal. A gente entender aquele nível de consciência. Então, uma autoridade, um policial, um autoridade que tem aí, você vê que eles vêm com, às vezes tem muita arrogância, né? Às vezes, né? O nível da consciência, então, você vai ter que saber lidar com aquilo. Não, não, tudo certo, calma. Tá. Você vai ter que lidar com aquela situação, com aquele nível de consciência que está aqui nessa realidade. Tá? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 9, versículo 13 e 14. Ora, se o sangue de bode e touro e cinza de uma novilha espalhada sobre o que estão cerimonialmente impuro, os santificam, de forma que se torna interiormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, morte espiritual, né? Para que sirvamos ao Deus vivo. Então, pessoal, ele está fazendo uma comparação. Não é assim no tempo dos israelitas, né? Ele não oferecia o bode, o touro, a novilha, né? As ovelhas sobre o altar, a cerimônia para purificar as pessoas, para se tornar interiormente puro. Não era assim que ele fazia antes, o processo lá do sacrifício de bode lá, né? Aquilo começou lá em Israel, aquelas práticas. Então, não era assim? Então, quanto mais, ele disse, quanto mais o sangue de Cristo, que ele foi, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada. Então, Cristo se ofereceu um sacrifício único que vai purificar a nossa consciência de ato que leva à morte, para que sirvamos a Deus. Então, para que sirvamos ao Deus vivo. Se você não começar a tomar consciência, não entrar nessa frequência de Cristo que se ofereceu pela nossa vida, né? A gente não vai servir ao Deus vivo. Vai servir a Deus morto aí, tá? Vai... A Matrix aí prepara o bezerro aí de ouro, os deuses mortos aí para vocês adorarem. Mas você não vai estar adorando o Deus vivo. Por quê? É através de uma boa consciência, a consciência purificada, é que você vai servir ao Deus vivo. Não tem para onde correr, pessoal. A gente vai ter que elevar o nível de consciência. Então, aquele cidadão que falou, é bom a gente ficar na ignorância. Então, se ele não quer levar o nível ele não vai ter uma conexão com Deus, o Deus vivo, para ele adorar Deus vivo. Ele vai adorar Deus morto. Entende, pessoal? Olha o que Paulo trouxe como importância isso, né? Aí, 1 Timóteo 4, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tem cauterizado a sua própria consciência. Então, é pela
hipocrisia. Então, quando você começa a entrar na hipocrisia, falar mentira, você vai cauterizar a sua própria consciência. É o que Tito falou lá. Cauterizou. Então, o que é que cauteriza a consciência? Interrompe, como é que se diz? Fecha a consciência. Não abre para um entendimento maior. É por isso que muita gente aí, a Bíblia está aí como a letra, né? Mas a essência, o entendimento por detrás da letra, não tem. Então, é por isso que diz, a palavra mata, mas o espírito, então, a essência, né? O espírito vivifica a vida espiritual da pessoa. É por isso, porque tem muita gente na hipocrisia, homem falando mentira aí, principalmente no meio religioso, eles estão cauterizando a própria mente dele. Então, por isso que as coisas espirituais não é revelada. É por isso que a Bíblia se torna um livro tão difícil para as pessoas lerem, porque ela precisa do direcionamento do Espírito de Deus para você compreender. E isso é a espiritualidade que abre seu entendimento. Entende, pessoal? Você entende agora por que essas pessoas estão caindo aí na Matrix aí? Porque estão na hipocrisia. Então, hipocrisia significa você colocar uma máscara. Estão colocando uma máscara, mas é homem que fala mentira. Nossa, pessoal, quantos tem assim, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Então, o que é que essas pessoas... Quando ela faz isso, coloca a hipocrisia, a máscara, né? Que vem de hipócrise. Então, hipocrisia, máscara. É homem que fala mentira, ele esconde ali, ele chega, mas está falando... Ele está tendo a... Está cauterizando a própria consciência. Não faça isso, pessoal. Não entre nessa frequência. Pelo amor de Deus, não entre, porque você vai ser um falso profeta. Uma pessoa falsa, não está sendo verdadeiro consigo. E você vai estar cauterizando, você não vai ter o entendimento, então você não vai servir ao Deus vivo, você vai servir a Deus morto. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, tá? E é o que está acontecendo na nossa realidade. Um monte de pessoas servindo a Deus morto, que é o maligno, né? O príncipe desse mundo está servindo a esse Deus aí morto, porque ele está morto espiritualmente, né? Porque só quem pode adorar Deus vivo, aquele que está vivo. Por isso que Deus, fala lá, Deus é o Deus de vivo, não Deus de morto. Então você tem que estar vivo espiritualmente. E essa vida é trazida pelo despertar da consciência que Cristo desperta e lhe leva à iluminação. Por isso que aquelas fases é importante, tá, pessoal? O que mais? Ato 23, versículo 1. Vamos ler aqui, pessoal. E pondo Paulo os olhos nos conselheiros, disse: varões, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Nossa, Paulo estava lá preso, né, do Sinédrio, né? E ele aí pondo Paulo assim, um olho fito nos conselheiros, aqueles que estavam lá julgando ele, e disse: varões, irmão, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Então, por isso que ele fala lá, né? Por isso que procuro ter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Então, ele estava falando aquilo para o sinédrio lá, para aqueles conselheiros. Olhou com o olho fito nos olhos, então
o cara viu até o anjo ali com o apóstolo Paulo, tá? Então, por quê? Viu a pureza, viu ali que tinha ali coisas espirituais, o anjo. Então, porque ele estava com a boa consciência. A boa consciência é uma consciência expandida, pessoal, que tem conhecimento das coisas, do que está fazendo, as suas ações, a sua maneira, não está mentindo para o outro, moralmente está andando corretamente. Então, isso é uma boa consciência. É para isso que eu estou aqui tentando fazer com que você tome consciência. Tá, pessoal? Eu não vou, igual os outros pastores aí, ficar fazendo, proibindo, observando você. Não. Aqui é para fazer você tomar consciência. Você pode ter um deslize, pessoal? Pode, mas o que é que ele disse? Não julgue, não julgue a sua consciência, se a sua consciência não julgue você. Tem uma consciência maior que vai julgar você. Você continua o seu processo. Opa, errei aqui e tal. Continue, né? Entre na frequência de novo. Porque às vezes a gente sai da frequência. Porque é difícil, pessoal. Aqui tá. Não é fácil a gente começar a expansão da consciência aqui nessa realidade, tá? Olha as consciências, e até as consciências perturbadas, às vezes é até da nossa família. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ir trabalhando, começar a trabalhar essa boa consciência. É o que o apóstolo Paulo, né? Os outros apóstolos estavam trabalhando essa boa consciência, tá? Por isso que a Bíblia tem ensinamento, tá? Então, não pode deixar de ler, pessoal. Leia, porque vai trazer entendimento, vai expandir a sua consciência, pessoal. Aí você não quer ler. E às vezes até estão até fazendo aí leis para que em algum certo lugar a pessoa não leia as escrituras, pessoal. Então a gente vai proibir aqui nesses canais aqui, YouTube, redes sociais, vai proibir, tá? E aí? E vocês não querem ler? É a chance de a gente expandir a nossa consciência, vocês estão jogando fora, tá? Eu sinto muito, tá? E tá acontecendo, então, tá criando uma máscara, um monte de religioso, que tá falando mentira para as pessoas, e eles estão cauterizando a própria consciência. Estão fechando a consciência. De abrir, está fechando. Cauterizando é fechando. Então, não vai ter compreensão das coisas espirituais. E é isso que a Matrix, o príncipe desse mundo, quer. Que você não tenha compreensão de nada. Você vai ficar sob o domínio dele. Tá? Vai ficar escravo. Você não vai ser livre, liberto, tá, pessoal? Tá certo, pessoal? Acabou o versículo. 53 minutos, nossa. Mas graças a Deus acabamos, né, pessoal? Obrigado aí vocês por que se inscreveram aí, vocês novos aí. Continue, tá? Para vocês começarem a expandir a consciência. É para isso que a gente está aqui, tentando melhorar cada dia, expandir a nossa consciência, tá? E colocar a nossa espiritualidade aqui. É fácil, pessoal? Não. É difícil, tá? Eu aqui não engano ninguém. Você vem, se inscreve, vem aqui pro canal, mas eu não engano ninguém. Olha aí quantas pessoas se inscrevendo. Mas pergunte a ela se eu enganei ela, se eu fosse ela se inscrever o meu conhecimento. Não fosse, tá? E isso foi a espiritualidade tocando na sua consciência. E é isso que eu estou fazendo, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir. Tchau!